Hoje vamos falar sobre os pilares da cirurgia bariátrica de sucesso. Olá, eu sou o Dr. Fábio Rodrigues, cirurgião especialista em cirurgia bariátrica, e este é o canal onde falamos de cirurgia bariátrica e performance além do centro cirúrgico. E hoje nós temos a honra de ter a presença desses ilustres convidados hoje aqui. À minha esquerda, primeiro, eu vou apresentar o Dr. Roberval, que dispensa apresentação, mas como proforme, né? Dr. Roberval, nutricionista, trabalha com a gente há quase 10 anos já, né, Dr. Roberval? Exatamente, doutor. Isso. E à minha direita aqui, sempre à minha direita, a doutora Patrícia Santiago, que também está com a gente lá no serviço de tratamento de obesidade, acompanhando os pacientes no pré e pós-operatório de cirurgia bariátrica, a doutora Patrícia Santiago, que atua com a gente na área de emagrecimento e performance. Isso aí. Doutora Patrícia, suas considerações iniciais. É um prazer enorme estar aqui para discutir um assunto tão importante, né, que é a performance do paciente pós de bariátrico. Porque a cirurgia bariátrica é a primeira etapa dele, é uma ferramenta que ele vai usar. E como é que fica algo depois dessa cirurgia? Como é que esse paciente como é que ele vai performar? Como é que ele vai desenvolver? Como é que ele vai viver após essa cirurgia? Toda essa mudança que vai ter tanto na parte metabólica, como estrutural, como psicológica, né? Então é um assunto muito importante, muito legal assim de trazer aqui para vocês. Eu parabenizo o Dr. Fábio. Quando ele me falou esse nome, eu fiquei muito feliz. Na verdade, eu adorei esse nome e vai ser muito legal. Um prazer enorme aqui estar aqui conversando com vocês dois, né? E trazendo para o paciente aí as melhores informações como performar após a cirurgia bariátrica. Doutor Roberval, suas considerações iniciais para a gente, para o nosso público aí que nos assiste. Boa noite. Agradecer ao Dr. Fábio pelo convite. Uma honra. Trabalhar com paciente bariátrico é para quem gosta e a equipe STO nós gostamos. E trabalhar agora nessa parte de performance vai ser uma coisa que nós vamos trazer muita novidade para os nossos clientes, pacientes. Uma honra, Dr. Fábio. Muito obrigado. Eu que agradeço você, Roberval, pela presença aqui, estar com a gente hoje à noite aqui para poder gravar esse episódio. Só para que você entenda um pouquinho, Roberval, o propósito nosso aqui desse canal do YouTube é falar para o nosso paciente o porquê da cirurgia bariátrica além do centro cirúrgico, né? Você ainda há pouco me perguntando aqui, antes de começar, o cirurgia bariátrica é performance além do centro cirúrgico. Por quê? Porque falar do que acontece dentro do centro cirúrgico, a maioria das pessoas sabe, muita gente sabe, a gente vai falar aqui também do que acontece dentro do centro cirúrgico, mas a ideia nossa é trazer o antes, é trazer o depois do paciente, é como esse paciente vai performar, como esse paciente vai desenvolver a vida dele, como esse paciente vai trabalhar na tua vida a sua performance no seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho, no seu esporte, enfim, na vida. Tá? Então, o propósito nosso é orientar e ajudar esse paciente nesse ponto. E nada melhor do que vocês dois aqui para poder ajudar e falar sobre performance, né? E hoje o nosso episódio é sobre os pilares da cirurgia bariátrica de sucesso. O que a gente tem que pensar numa cirurgia bariátrica de sucesso, né? Então, assim, eu vou começar perguntando para a doutora Patrícia. Para a senhora, doutora Patrícia, o que é uma cirurgia bariátrica de sucesso? Uma cirurgia bariátrica de sucesso é um paciente que ele foi muito bem acompanhado, muito bem avaliado primeiramente antes dessa indicação, porque você fazer uma indicação, que esse paciente não se enquadrava dentro de um quadro, você só vai levar esse paciente a um sofrimento desnecessário.
né? Então, trabalhar esse paciente, não só a parte de reposição, mas a parte psicológica, para ele trabalhar essa mudança, toda essa mudança que ele vai haver, né? Fazer as reposições, trabalhar, desinflamar esse paciente para que ele tenha, fazer ele trabalhar essa perda de peso, que ele precisa perder de 5 a 10% do peso antes da cirurgia, para que esse processo cirúrgico ele esteja dentro do transoperatório, seja muito tranquilo. E uma cirurgia bariátrica não pode esquecer do pós-operatório. E o pós-operatório tardio também, onde esse paciente realmente trabalhe a mudança de estilo de vida, trabalhe ele mesmo, né? Venha buscar esse acompanhamento para que ele possa realmente ter um resultado e não fazer reganho de peso. Perfeito, muito obrigado, doutora Patrícia. Agora, doutor Roberval, na sua opinião, na sua visão, né, como nutricionista, como profissional da área da saúde, que já trabalha com bariátrica há muito tempo, já passou por muitos casos de sucesso e insucessos também. Na sua visão, o que é um sucesso também para um paciente, para uma cirurgia bariátrica? Nós estamos juntos há quase 8 anos trabalhando com cirurgia bariátrica, né, doutor Isso, Fábio e doutora Patrícia? desde 2015, né? Isso, né? Então, uma cirurgia bariátrica de sucesso, o paciente, ele leva mais ou menos 1 ano para alcançar o peso que ele deseja, 1 ano permanecendo dentro do peso que ele desejava e que seria o ideal. Eu considero esse prazo de 2 anos uma cirurgia de sucesso. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Existem alguns conceitos, tá? Em relação ao sucesso. Porque o que a gente tem que imaginar? A maioria das pessoas encara uma cirurgia bariátrica, pensa numa cirurgia. Sucesso numa cirurgia bariátrica, ela encara só quando o paciente emagrece. Acha que é só isso. Fiz a cirurgia bariátrica, emagreci, então foi sucesso. Na minha visão é um pouco diferente. Inclusive, esse é um dos propósitos do nosso canal. Por quê? Porque a cirurgia de sucesso é o preparo, como a doutora Patrícia falou, é esses 2 anos para o paciente ter a sua perda de peso e o resto da vida do paciente. Pós-tardio. O resto da vida do paciente. Aí entra suplementação nutricional, atividade física, acompanhamento, parte psicológica, família. Então entra um monte de coisa que às vezes a gente esquece de avaliar. As medicações que deixou de De usar, o que tem, as medicações, as comorbidades que ele deixou de ter. Então, é muita coisa. Dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, nós consideramos que o paciente teve sucesso no ato cirúrgico. Isso é diferente, não é cirurgia bariátrica só. É o ato cirúrgico. Quando o paciente consegue eliminar mais de 50% do excesso de peso. Tá? Então, vamos imaginar que um paciente tenha um excesso de 60 quilos. Se ele eliminar mais de 30 quilos, o ato cirúrgico foi satisfatório. Tá? Mas nós não pensamos em cirurgia bariátrica, a nossa equipe não pensa em cirurgia bariátrica só como ato cirúrgico. O ato cirúrgico é uma etapa da cirurgia bariátrica e quanto mais tempo passa depois da cirurgia, menos importância ele vai tendo. Mais importância passa a ter quem? Vocês. Que é a performance do nosso... Que é onde a gente vai começar a falar sobre performance desse paciente. Tá? Porque performar é o que? Ele não engordar, ele manter-se bem, tudo aquilo que a gente já falou no começo. Tá? E assim, dentro da visão desses anos de bariátrica, eu elenquei 7 pilares, né? Numa visão macro do processo, eu elenquei 7 pilares para que a gente considere uma cirurgia bariátrica de sucesso. O primeiro deles é a decisão de operar. Tá? É um pilar importantíssimo, e a gente vai discutir cada pilar daqui a pouco. Eu vou só elencar aqui só para poder ficar claro. O pré-operatório desse paciente também é um pilar muito importante. A doutora Patrícia já deu uma faladinha, uma breve sobre isso aqui. A equipe multidisciplinar, isso aqui, gente, é um negócio fantástico e fundamental para qualquer paciente que faça uma cirurgia bariátrica. O cirurgião, é óbvio, juntamente com o tipo de cirurgia que ele vai escolher, tá? Não é só o cirurgião, não é só a cirurgia, é o conjunto, tá? Já depois da cirurgia, né, a cirurgia é um ato cirúrgico ali em si, a mudança do estilo de vida que esse paciente precisa ter,
tá? A suplementação que ele vai fazer, além do acompanhamento psicológico. Começa lá no início, eu deixei ele por último só para a gente poder mostrar que o acompanhamento psicológico desse paciente é muito mais longo do que a maioria das pessoas imaginam, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vamos trazer já para o primeiro pilar, né? O primeiro pilar da cirurgia bariátrica é a decisão do paciente de operar. Então, doutora Patrícia, eu vou fazer a primeira pergunta para a senhora aqui. Vamos imaginar que o paciente, a gente já discutiu no episódio anterior sobre as indicações. Para você que não assistiu, é só você voltar no canal. O primeiro episódio nosso, a gente falou muito sobre opera ou não opera. Então vocês podem ir lá tirar suas dúvidas. Nós não vamos repetir aqui para não sermos repetitivos no assunto, mas o paciente já está pronto para operar, já tem indicação, são 5 anos de cirurgia de obesidade, 2 anos de tratamento clínico, ele é um obeso grau 3 que já precisa de operar. Ele precisa de operar. Na sua opinião, o que leva um paciente a tomar essa decisão? Na sua experiência de consultório, do que a senhora vive no dia a dia, do paciente que já chega para a senhora, já passou com o Dr. Fábio, já passou com a equipe multidisciplinar, ele chega lá para a senhora fazer a sua avaliação. O que a senhora acha que fez com que ele tomasse a decisão de operar? Eu acho que, na minha opinião, Sim. o que o paciente decide, ele está decidido, ele quer mudar. Ele quer deixar. Se ele tem comorbidade, se ele é hipertenso, ele quer uma possibilidade, ele quer ter a chance de ser saudável. Às vezes ele não consegue ser conduzido ou ele não consegue conduzir o caminho que é orientado. Mas esse paciente, ele tá lá porque ele quer massa. Se é uma mulher, ela quer ser magra, ela quer estar com autoestima melhor, ela quer ter mais saúde, ela quer ter mais disposição. Então, ela quer uma roupa que ela não consegue passar e não consegue ver aquele número que ela não consegue entrar. Ela quer comprar aquele 38, aquele 40, ela quer vestir. Então, ela quer mudança. Ela busca uma mudança. É isso que faz ela vencer o medo de passar por um procedimento cirúrgico. É isso que faz ela vencer a opinião das outras pessoas que dizem para ela não operar porque é um procedimento, é uma cirurgia agressiva, as pessoas sem conhecimento, que a leva a saber que ela vai ter uma mudança, mas muitas vezes ela não consegue, não são todos, mas ela não consegue continuar, não são todos, como eu estou falando para você aqui, é um grande percentual, que ele não consegue, ele se perde pelo meio do caminho. Ele não entende essa mudança, porque essa mudança, que a cirurgia só será uma ferramenta. Então, ele precisa estar batendo naqueles pontos onde ele precisa dar uma continuidade. Então, isso às vezes tem essa perda, que a gente tem que buscar esse paciente e trabalhar melhor, né? Ver o que a gente pode melhorar para a gente trabalhar esse paciente para ser conduzido melhor no pós-operatório tardio. Perfeito. Tranquilo. Muito obrigado, doutora, pela resposta. E, doutor Roberval, e o senhor, o que o senhor acha importante para que um paciente tome essa decisão? Tá? Se coloque no lugar de um paciente. O que seria fundamental para o senhor tomar essa decisão? Doutor Fábio, eu vou responder assim: frustração. Eu estou frustrado. Tento todos os tipos de estratégia para emagrecer, não consigo. Com muitas, várias comorbidades, associado a vários tipos de medicações. Uma pessoa sem condicionamento físico, como a doutora Patrícia falou, uma pessoa que deseja usar, por exemplo, uma roupa, mas não tem o número, ou tem vergonha de pedir para fazer o número que ela, né? Não cabe, não tem, né? Uma pessoa obesa, ela é uma pessoa frustrada pelas tentativas de emagrecimento. E eu sempre digo no consultório, chega um momento que eu até falo assim, entre aspas, a cirurgia bariátrica é a solução. Ela acaba sendo a solução. E é a solução, muitas vezes, para a maioria dos pacientes que procuram fazer a cirurgia bariátrica. Então, eu me considero, né, eu sendo paciente, vou buscar ajuda, que geralmente, quando vai se operar de cirurgia bariátrica, a primeira visita que faz é com o cirurgião. Eu diria para o senhor que eu sou uma pessoa frustrada com a minha pessoa. Por isso eu quero operar de cirurgia bariátrica. A gente escuta muito esse termo mesmo de frustração, tô cansado, ou ultimamente eu tenho visto muito paciente também
preocupado com diabetes, tá? Tem muita preocupação. Comorbidade, né? As pessoas têm muito medo do diabetes, então ele já começa pré-diabético, ele começa... Então são as comorbidades também. Diabetes é uma delas, né? Tem muitas comorbidades aí, diabetes, pressão alta, estetose, enfim, N outras comorbidades que levam o paciente também a procurar, né? Mas uma das coisas que eu acho importante para o paciente pensar muito na hora dele tomar essa decisão é porque ele acaba que ele tem que criar um propósito, tá? Por que o propósito? Qualquer decisão que a gente vai tomar na nossa vida, a gente tem que ter um propósito. E um propósito forte. Se você não tiver um propósito forte, você para no meio do caminho. E 60% dos pacientes que sentam na minha frente não operam. Então a desistência é muito grande. Por quê? Porque esse paciente não tem um propósito forte da decisão dele. Tá? Então ele precisa procurar um propósito. Às vezes ele está preocupado com outras coisas e acabam não se perdendo no meio do caminho. Tá? Então, se ele enxergar o propósito dele, ele achar um bom propósito e não perder isso de foco, ele supera todas as dificuldades que ele vai ter na vida, ele supera o que vão falar mal, supera o que vão falar bem, supera tudo que vai acontecer. Tá? Mas, na sua opinião, o que que faz, vou fazer a mesma pergunta que você fez pra gente. O que que faz esse paciente que chega na sua frente operar? O que faz esse paciente que chega na minha frente operar? Eu tenho dois tipos de pacientes. Eu tenho um paciente jovem, e jovem eu vou considerar ali até 30 anos. Tá? Esse paciente, ele não tem, a maioria não tem muita comorbidade. Ele não tem pressão alta, ele não tem diabetes, às vezes ele tem uma gordura no fígado. Esse paciente, ele procura a gente pela aceitação, autoestima. Vaidade. Não é vaidade, é Não, autoestima acho mesmo. que também não é vaidade, É né? autoestima. E é válido, tá? Eu falo isso pra ele. Sim, com E é certeza. extremamente válido. Sim. Imagina uma pessoa de 25 anos de idade que não arruma um namorado ou uma namorada porque tá obesa, que não pode ir pra academia porque tá obesa. Eu já tive uma paciente que ela não conseguia passar na catraca do ônibus. Vocês lembram muito bem quem é essa Sim. paciente? Entendeu? Então, assim, nessa idade é autoestima, é aceitação social. E a cirurgia bariátrica, ela traz esse resgate social. Dali para frente, já é o medo das doenças. Depois dos 30 anos, aí o paciente sente o peso da doença nas costas. Ele começa a apresentar diabetes, ele começa a apresentar pressão alta, ele começa a apresentar artrose, ele já fica cansado quando sobe um vão de escada. E isso Então aí, ele quer saúde. 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 Quer performance. Ele quer saúde. Esse paciente procura aquilo que você falou, saúde. Ele quer saúde. E a maioria dos nossos pacientes são pacientes de 30 anos para frente. Uma pequena quantidade de paciente abaixo de 30 anos. E eu percebo essa diferença desses dois tipos de paciente que fazem essa separação. Essa separação. Tá? Então, esses pacientes, eu sempre falo para eles, procurem o seu propósito. Seu propósito é saúde. A maioria dos pacientes, o propósito é saúde. Porque quando ele tem um bom propósito de saúde, ele segura, ele vai embora. Ele não desiste no meio do caminho. Tá? O nosso segundo pilar é o pré-operatório. Né? Aí, doutora Patrícia, eu vou falar aqui para a senhora o passo a passo hoje do pré-operatório da bariátrica, tá? Sim. Para que vocês possam saber qual é o nosso passo a passo, né? Eu tenho primeiro, eu tomei a decisão, tranquilo, eu tenho um motivo para tomar a decisão, eu tenho um bom propósito para tomar a decisão, eu vou procurar agora um cirurgião. Ele vai chegar na frente do cirurgião e eu vou descrever para vocês o passo a passo do nosso pré-operatório, tá? Para que o nosso telespectador possa entender qual o caminho que ele vai perseguir, né? A gente entrega um monte de exames e muita gente nem entende o porquê desse monte de exames para o paciente. Realmente é muito, e são várias avaliações.
ele faz aqueles exames todos e começa a passar com os especialistas, tá? Ele vai passar com o cardiologista, com o nutricionista, com o psicólogo, com o endocrinologista, com o nutrólogo, com anestesista, com fisioterapeuta. Ao todo são 7 laudos, tá? E por que esses 7 laudos? Para que em cada especialista que ele for, é importante que ele faça a sua avaliação, tá? E aqui é um ponto importante que a gente pega muito no consultório, vocês que ficam na ponta devem sofrer disso. Quantos pacientes já chegou para você e falou assim, Roberval, eu vim aqui buscar meu laudo. Doutora Patrícia, eu vim aqui buscar meu laudo. Né? Então essa é uma visão errada que o paciente tem. Ele não vai lá buscar um laudo. Não vai. O que o paciente vai fazer no seu consultório, doutora? Ser avaliado. Vai ser avaliado. Esse paciente precisa ser avaliado e dentro dessa avaliação, nesse passo a passo, cada profissional que ele passa, ele é avaliado e dentro da avaliação daquele profissional, ele vai otimizar a saúde daquele paciente para que ele possa estar no seu melhor momento para operar. Tá? Então, doutor Roberval, dentro desse fluxo do paciente, quando esse paciente passa com o senhor na primeira consulta, né, quais são as orientações do ponto de vista nutricional que o senhor já começa com esse paciente? Porque o que eu já falo para o paciente? Quando ele sai do meu consultório, ele já sai com os exames todos e eu já aviso para ele, o primeiro médico que o senhor vai, o primeiro profissional que o senhor vai é com o nutricionista da equipe. Perfeito, doutor Fábio. O paciente, como a doutora Patrícia falou, o senhor já falou, enfatizou bem isso, ele não vai em busca só de um laudo. E quando ele sai do seu consultório, eu até pergunto assim, o doutor Fábio falou que nós temos que ter uma perda de peso nesse processo, porque é uma exigência da nossa equipe que o paciente tenha uma perda de peso de pelo menos 10% do peso dele. Tá? Aí nós vamos fazer, no primeiro momento, um processo de reeducação alimentar, né? Fazer, como a gente fala, limpar a dieta dele, o que ele faz hoje, para ele começar a comer alimentos que a gente chama comida de verdade. Nesse processo aí, ele já sofre um processo de desinflamação, desincha e até considera isso como uma perda de peso. Mas no primeiro momento aquilo ali é só uma desinflamação, uma perda de líquido, que isso já influencia muito e acaba motivando esse paciente nesse processo. Sim. Correto? Então, a gente dá uma limpada na alimentação, que a gente chama, usa esse termo, né? Exatamente. E só nesse processo ele consegue perder pelo menos 5% do excesso de peso dele. Consegue, Né? Com muito certeza. fácil, Desinflama, muito fácil, né? desinflama. E ele fica motivado. E isso acaba gerando um processo de reeducação nele já naquele primeiro momento. Ele vai se acostumando que no pós-operatório ele precisa manter a linha de alimentação o mais limpa possível, o mais saudável possível. Já começa a criar um hábito. Um hábito, mudando o estilo de vida já, né? Que é um dos pilares também que a gente vai comentar daqui a pouco, né? E muitos pacientes me perguntam no consultório, com a questão da perda de peso, né? Doutor, se eu vou fazer a cirurgia bariátrica, por que eu tenho preciso emagrecer? Mas eu acho que a pergunta que eu mais respondo para o paciente é, doutor, se eu já vou me operar, por que eu tenho que emagrecer? Né? Aí eu respondo para ele, é importante porque quando o paciente emagrece entre 5% e 10%, no mínimo 5%, a cirurgia fica tecnicamente mais fácil de ser realizada, a recuperação dele é melhor, a dinâmica respiratória já fica infinitamente melhor, esse paciente já dorme melhor, ele fica muito menos inflamado. Então, fica muito melhor para que ele consiga ter uma boa recuperação pós-operatória. Você simplesmente pegar e operar um paciente sem emagrecer, pode dar problema? Pode ou não pode, é difícil dizer que sim ou que não, mas fica mais tranquilo para o próprio paciente. E ele já entra num processo de adaptação. Eu acho que é isso aí, ele entrar nesse processo de adaptação, né? Ele imaginar, porque o nosso cérebro imagina. Vocês já perceberam uma coisa? Quando você trabalha o seu cérebro, você vai num primeiro momento, num local onde você não conhece, você vai
Você percebe a distância. Quando você volta, qual é a sensação que você tem? Fica mais perto. Fica mais próximo, porque ele já faz o conhecimento, ele já tem o reconhecimento desse trajeto. É interessante, né? Interessante. E como o doutor Fábio diz, ele fala para mim e para a doutora Patrícia, que nós estamos na linha de frente, ele diz, não libera o laudo se o paciente não teve a perda significativa no pré-operatório. Nesse que ele fala para a gente, né, Sim, doutora? sim, sim. Pelo amor de Deus, eu falo, ó, eu quero te operar de qualquer jeito, mas a doutora Patrícia e o doutor Roberval não deixa. Aí ele joga a culpa pra Então, nós, assim, né? resolvam lá com eles, não tem nada a ver com isso. Não, mas é brincadeira, a gente está sempre muito bem alinhado. A gente está sempre muito bem claro. alinhado, porque a gente, na verdade, quer o melhor para o paciente. A gente não quer o melhor para mim, não quer o melhor para a senhora, não quer o melhor para você, quer o melhor para o paciente. Para o paciente. E para o paciente, para a recuperação do paciente, para a cirurgia do paciente, não tenho dúvida que o melhor seja isso mesmo, tá? Até porque ele vai ter que mudar. Tem que mudar. Ele vai ter que mudar, então que ele comece. Outra coisa, Eles têm que pré-operatório. ele tem que fazer a adesão ao processo onde ele quer. Se ele não mudar, não tem como. Nós estamos alinhados, mas o paciente tem que estar alinhado Tem que estar conosco alinhado também, com o processo. conosco também, com o sim. processo. É comprometimento. Comprometimento. Comprometimento com o que ele vai fazer. Então, doutora Patrícia, a conversa que eu tenho com o paciente no consultório é essa: o seu tratamento não começa no dia que ele operar. O seu tratamento começa hoje, a partir do momento que você decidiu fazer a sua cirurgia. Dando andamento nesse pilar, doutora, e na sua parte do pré-operatório, o que é importante na sua avaliação, na hora que o paciente lá chega pedindo o laudo, né? O que a senhora avalia para dar esse laudo para o paciente? A gente vai avaliar os exames que foram solicitados, como é que tá essas frações, esses resultados, né? Junto com isso, a gente trabalha, reforça ainda mais essa mudança que ele precisa ter na parte da alimentação, a mastigação, como é que esse paciente vai mastigar, o consumo de líquido junto com os sólidos, porque você precisa começar essa orientação batendo muito na tecla por conta da mudança que ele vai ter após a cirurgia. E aí a gente vai fazer, no caso, as reposições também, caso necessário, desse paciente. Em obeso é muito comum o paciente ter a deficiência ou a insuficiência de vitamina D, por conta que a vitamina D é uma vitamina que ela é sequestrada, né, pela obesidade, pela gordura, né? Corporal. Então, a gente tem é muito comum a gente ter essa deficiência, então você vai fazer a reposição, como de outros minerais e outras vitaminas, caso necessidade. Uma outra vitamina que é muito comum ter deficiência é a B12, né, a metilcobalamina. Então, essa vitamina também é uma vitamina, junto com a tiamina, que a gente tem que estar sempre de olho, porque, por exemplo, o paciente que é pós-operatório, ele é consumido muito rápido, ali 1 mês, 15 dias, ele tem um consumo muito rápido. Então, o paciente ele já começa, muitas vezes, com uma náusea, com vômito, que pode ser uma deficiência de B1, que é a tiamina. Então, são vitaminas como ferro, vitamina C, né? Como nós vamos fazer a bariátrica, dependendo da técnica que você vai fazer, você tem umas vitaminas ali que são muito importantes, como o zinco, vitamina C, o ferro, a B12. Então, são vitaminas que a gente vai estar sempre olhando, além das outras, é óbvio, dentro desse paciente que vai estar proposto a fazer a cirurgia bariátrica. Perfeito. Tá ótimo. Então a senhora faz essa reposição. Sendo ela oral ou sublingual, ou a mesma a reposição injetável desse paciente, que a gente consegue repor para que ele fora os outros marcadores, né, que a gente vai acompanhar, porque como ele vai ter ali um processo ali de 45 dias, mais ou menos, ou 2 meses, vai depender muito do paciente desse pré-operatório. Então, a gente pede os exames, a gente vai ter ali um paciente, muitas vezes ele tem os marcadores inflamatórios todos alterados, né? Mas um outro ponto que a gente trabalha muito são os marcadores em relação à insulina dele, a hemoglobina glicada dele, né? E a glicose. Então, a gente trabalha esses marcadores para que a gente trabalhe a redução antes dessa cirurgia. A senhora falou no tempo, tá? Depois eu deixo você falar, tá, Roberto? Só para não perder o raciocínio, a senhora falou no tempo, né? Sim. As pessoas me perguntam muito, doutor, a partir de hoje que eu estou começando aqui, quanto tempo vai demorar para que eu consiga fazer minha cirurgia? E eu respondo para eles que esse tempo, na verdade, depende mais deles do que da gente. Vai depender do empenho, da energia que ele vai colocar aquilo para poder realizar os exames, ir nas consultas, que são muitos exames, são muitas avaliações, são muitas consultas. Então, esse tempo depende mais dele. Em média, um tempo razoável, até para que ele consiga perder o peso, consiga mudar algumas coisas no estilo de vida, 60 dias. É de 45 a 60 dias.
que a gente demora para poder gerar um fluxo de pré-operatório de bariátrica. Então, nesse período de 60 dias, 45, a gente consegue fazer algumas reposições, principalmente quando essas reposições elas são injetáveis. A absorção é muito mais rápida, porque ela não depende desse intestino do paciente, né? É uma reposição que ela não depende da desbiose, né? Da alteração que a gente tem, às vezes, em microbiota intestinal. Então, com essas reposições injetáveis, a gente consegue, inclusive, dentro desse pré-operatório, já pedir para a gente dar uma olhadinha, tá? Com mais precisão dentro do aumento dessas taxas dele de vitaminas e minerais. Perfeito. Você ia falar alguma coisa, eu interrompi. Então, como a doutora Patrícia está falando, essa reposição é essencial hoje para os nossos pacientes no pré-operatório de cirurgia bariátrica. Eu até falo assim para os nossos clientes hoje, pacientes, que os nossos pacientes que de 1 ano e meio para cá que estão fazendo a cirurgia bariátrica com a nossa equipe, eles têm a possibilidade de fazer os injetáveis, a reposição das vitaminas injetáveis, aonde os benefícios muito mais rápido e só, né, doutora Patrícia, um adendo aí na vitamina B12, produzida intrinsecamente no intestino do paciente obeso, inflamado, disbiose, absorção quase zero, onde a gente pega o paciente com a vitamina B12 Muito bem. no último percentil. Necessita fazer a reposição por causa das consequências do pós-operatório. Se ele faz antes, não vai ter, né, essas consequências da deficiência. Eu vejo muito, né? Eu vejo muito os exames, né? Uhum, E eu vejo pacientes muito obesos uhum. e com carência de vitamina. Um paciente muito obeso, ele come muito. Sim. E geralmente ele come de tudo. Então, será que está faltando algum nutriente? Come errado, né? O que justifica, doutora Patrícia, um paciente obeso que come muito, come de tudo, aí você pergunta, não, eu como salada, como isso, como aquilo, não quero obeso. Sim. E você vê que o perfil do cara, ele come mesmo, ele não está mentindo. O paciente geralmente não mente ali pra gente. E o que justifica esses pacientes ser muitas vezes desnutridos, cheio de carência de vitamina, as vitaminas D eu já entendi, e às vezes até sarcopênico. Tá. Primeiramente, esse paciente, ele não come, ele não tem um prato equilibrado, ele come muitas proporções, vamos colocar primeiro para sarcopenia, né? Então, ele come pouca proteína e ele se apega a comer muitos carboidratos. Então, carboidrato é interessante para quem vai fazer hipertrofia, para ganhar massa muscular, sim, mas não só o carboidrato, principalmente a proteína, que são os aminoácidos, né? O segundo ponto é que esse paciente, além de ele comer muito carboidrato, são carboidratos de alto índice glicêmicos, riquíssimo em açúcares, são a alimentação rica em gorduras, ricos em palmitatos, ricos em industrializados, multiprocessados, comem fora do horário, alterando toda a cronobiologia desse paciente, o que leva esse paciente a uma inflamação. Essa inflamação, você vai ter uma alteração da microbiota intestinal e essa alteração vai repercutir em quê? Na não absorção. Muitas vezes esse paciente também ele tem outras síndromes, como uma síndrome de má absorção. Ele tem algumas intolerâncias que causam uma inflamação e aí ele vai ter o quê? Uma dificuldade na absorção. Tá? A gente precisa pontuar que eu coloquei agora há pouco que a vitamina D, ela é uma vitamina que ela é muito comum ter deficiência em obeso, mas também ela é muito deficiente em quem? Em pele negra. Por exemplo, a minha pele negra, devido à grande produção de melanina, essa produção, essa pele negra, a melanina, ela funciona como um protetor solar. Então, o paciente da pele escura com ainda obesidade, ele vai ter uma deficiência ainda maior. Então, a gente precisa entender que tem toda uma avaliação em conjunto, tanto da parte da genética como da parte do comportamento, né? Então, isso está tudo envolvido dentro de quê? Do metabolismo e todo aquele processo que vai ter no corpo desse paciente, porque o indivíduo, ele é só um. É como se fosse minha identidade, eu falo. A minha identidade não serve para você, que não serve para ele, e assim vice-versa. Então, eu preciso ser avaliado aquele paciente. Muitas vezes esse paciente ele não absorve, é um paciente que come come proporções erradas, come fora do horário. Então, isso tudo vai repercutir realmente uma deficiência nas vitaminas, desnutrido,
E é um paciente também sarcopênico. Ele é obeso, mas ele é sarcopênico. Por quê? Porque ele cataboliza, ele tem muita perda de massa, ele não consome proteína, tá? O que dá prazer na pessoa obesa, ansiosa, compulsiva? Comer proteína ou comer um carboidrato? Carboidrato. Comer carboidrato. Porque E isso rico em açúcar. rico em açúcar, porque se transforma em energia mais rápido, o cérebro entende aquilo como uma coisa prazerosa. Sim. E muitas vezes eu brinco, né? Eu já estava falando, dando uma entrevista, e eu falei assim: se a senhora vem indo estressada do trabalho, o chefe tá ali, né, aperreando, ou aconteceu alguma coisa em casa, você vem ali no volante, trânsito ali parado, ninguém anda. Você vem pensando, já pensa, ai, nossa, minha cabeça, tô com fome. Você pensa naquele alimento, naquele prato de cenoura cozido com brócolis, Roberval? Ninguém pensa. Ninguém pensa Ninguém nisso. pensa. Por quê, Roberval? Porque você precisa o quê? Você precisa tranquilizar. Você precisa liberar, ter a liberação mais rápida de neurotransmissores. Dopamina, serotonina, endorfina. E como é que você vai ter isso? Com açúcar, Comendo alguma com coisa que gere glutamato, prazer, né? muito rápida. Então, você vai para comer essas coisas, né? E é específico. Eu adoro conversar com vocês dois. Então vamos para o próximo pilar. O próximo pilar da cirurgia bariátrica é o cirurgião e o tipo de cirurgia. Sim. Que isso é importantíssimo, o próximo, esse pilar do sucesso, né? É muito importante você saber escolher o cirurgião. E hoje, Dr. Roberval e doutora Patrícia, eu arrisco dizer aí que dos que eu conheço, a maioria dos cirurgiões são tudo muito bem nivelado. Todos fazem tão bem quanto eu, até melhor. Na verdade, o paciente, na hora que ele escolhe o cirurgião, ele tem que olhar quem está por trás dele. Equipe multidisciplinar. Tá? Então, assim, é o conselho que eu dou para o paciente, que ele escolha o seu cirurgião, obviamente, com boa referência de cirurgião. Hoje, o site da Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ele consegue ver se o cirurgião é chancelado ou não pela sociedade. Basta entrar no site, tem um link onde você coloca o seu estado e procura pelo nome do cirurgião. Se ele pegar um cirurgião que tiver naquela lista, eu tenho certeza que os cirurgiões que estão lá são todos muito bons. Agora ele tem que avaliar realmente a equipe multidisciplinar, né? Então, esse é sobre o cirurgião. É isso que eu acho que o paciente precisa estar atento na hora dele escolher, tá? E vocês dois, perguntar para mim alguma coisa sobre a cirurgia, sobre a técnica cirúrgica? Vocês têm alguma dúvida? Vocês podem... Eu poderia perguntar, tá, doutora Patrícia, aqui para o doutor Fábio, quais os tipos de cirurgia bariátrica e as técnicas. E aproveitando, tá, doutor Fábio, rapidinho, quem decide a técnica a ser usada? É o paciente ou o cirurgião? Perfeito, vamos lá. A técnica a ser utilizada, Roberval, os tipos de cirurgias. Sim. Hoje existe praticamente 3 tipos de cirurgias que são permitidas pelo CFM, chancelados pelo CFM, né? Que nós podemos fazer enquanto cirurgiões, que é o bypass gástrico, onde a gente faz o desvio do intestino, o sleeve, tá? Que é uma cirurgia onde só retira o excesso do intestino, e o duodenal switch, que é uma cirurgia que é tecnicamente mais complicada, mas que ela praticamente está quase entrando em desuso, porque é uma cirurgia que o paciente acaba tendo é muito agressiva do ponto de vista clínico para o paciente tem muita diarreia, o paciente emagrece muito, às vezes fica desnutrido, então é uma cirurgia que ela quase não é mais utilizada. Hoje as duas praticamente é o bypass e o sleeve. A sleeve, só rapidinho, né, doutor Fábio? É a retirada do percentual do estômago. Isso. Né? A sleeve nós não fazemos desvio de trânsito de intestino. intestinal. A gente só retira o excesso de estômago. O bypass a gente cria um novo estômago pequeno e faz o desvio de intestino. Então é uma cirurgia mais desabsortiva. E explorando um pouquinho, a idade influencia nessa técnica da sleeve? Não, o que leva a definir a técnica escolhida não necessariamente a idade. É mais o perfil do paciente.
Né? Se tem um paciente, por exemplo, um super obeso com MC acima de 50, um paciente diabético, um paciente que tem doença de refluxo, então são cirurgias que você precisa de ter um controle metabólico maior, a opção de escolha melhor seria o bypass gástrico, que é uma cirurgia com potencial metabólico maior. Para paciente que às vezes não tem tanta obesidade, que não tem refluxo, a gente pode lançar mão do sleeve, que é essa cirurgia que eu falei para você, que a gente não faz desvio de trânsito de intestino. Sim. Sobre a decisão da técnica Quem cirúrgica, escolher? de quem escolher a técnica cirúrgica, como que eu me comporto? Isso vai de cirurgião para cirurgião, tá? Como que eu, Fábio, cirurgião, me comporto? Se o paciente não tem nenhuma contraindicação para a técnica que ele quer fazer, eu não tenho nenhum problema em fazer a técnica que ele quer fazer. Porque todas as duas Tem técnicas bons têm resultados. bons resultados. Tem bons resultados do ponto de vista de perda. Agora, se é um paciente, por exemplo, um super obeso, chega para mim e fala, doutor, eu quero fazer um sleeve. Eu não vou fazer um sleeve no super obeso, porque ele não vai conseguir sair da obesidade, ele não vai ter o resultado que espera. Aí eu oriento ele, e para esse tipo de paciente eu decido, entre aspas, contraindico a técnica que ele quer. Até porque, Ou rapidinho, explica doutor para ele, Fábio, né? Eu explico para ele, eu trabalho o convencimento diferente para ele. diferente. Porque às vezes muita gente chega, doutor, eu vim aqui porque minha mãe fez bypass, meu tio fez bypass, você operou minha irmã de bypass, eu quero fazer um bypass. Aí esse paciente ele tem uma contraindicação para fazer bypass. Eu não vou fazer bypass nele. Eu vou orientar e vou procurar fazer um A sleeve melhor nele. técnica. E assim, a maioria das contraindicações são para sleeve, não são para bypass. Então, se esse paciente ele tem doença do refluxo, ele é um paciente super obeso, ele é um paciente diabético, eu oriento ele que ele não pode fazer sleeve, que é melhor para ele fazer um bypass gástrico. Mas se ele não tem nenhuma contraindicação, ele quer fazer aquela técnica porque ele conhece alguém que fez aquela técnica e se deu muito bem, não vejo nenhum problema nisso não. Tá? O que é importante é a gente entender que é o paciente, a gente não precisa ajustar o paciente, a técnica ao paciente, o paciente à técnica, nossa. É a técnica que se adequa ao paciente. Se eu tenho um paciente que é melhor para fazer sleeve, eu vou fazer sleeve. Se eu tenho um paciente que é melhor para fazer bypass, eu vou fazer bypass. Entendi. Perfeito. O próximo pilar, aí eu vou jogar essa bola realmente para vocês dois. Do cirurgião, a técnica cirúrgica realmente é uma coisa que eu precisava de falar um pouquinho mais, mas o próximo pilar é mudança de estilo de vida. Tá? Isso aí é fundamental. É um pilar que realmente é o que, talvez de todos os 7, esse deveria ter um ponto de referência ali maior na cirurgia bariátrica. Então, doutor Roberval, quais são as principais mudanças, né, que o paciente precisa ter, né, do ponto de vista nutricional? Ele tem que ter mudança do estilo de vida, mas do ponto de vista nutricional, tá? Na sua opinião, no seu conhecimento, no seu dia a dia, o que o paciente precisa mudar na alimentação dele para ter uma cirurgia bariátrica de sucesso? Vamos colocar 3 tópicos: alimentação saudável, atividade física e trabalhar a cronobiologia. Essa última parte vou deixar para a doutora Patrícia depois que eu responder as 2 primeiras. Perfeito. Tá? Então fala pra gente o que é uma alimentação saudável para um paciente bariátrico. Porque assim, hoje, pegando esse gancho aqui, eu percebo que a grande dificuldade dos pacientes é entender o que é uma alimentação saudável. Muita gente come achando que está comendo saudável e na verdade está comendo tudo errado. Então o que é uma alimentação saudável? No começo da nossa conversa, nós falamos da mudança de hábito quando o paciente decide operar, onde a doutora Patrícia também colocou a parte dos macronutrientes do consumo de proteína. Para o nosso paciente pós-cirurgia bariátrica, alimentação saudável, para ele que está com estômago menor, dependendo da técnica, até com desvio do intestino, que é a técnica do bypass, ele precisa priorizar o quê? Qual tipo de macronutriente? A proteína, né? Então, além da alimentação saudável, priorizar a proteína. Por quê? O estômago dele menor vai caber, vamos falar essa palavra, a quantidade de comida menor. Então, vou falar assim, vou comer um pedaço de batata doce e vou comer um ovo. Mas se eu começar pela batata doce, o meu estômago não vai
conseguir a quantidade do caber o ovo. Então eu tenho que priorizar o quê? A proteína. Não impede de o paciente comer o carboidrato, mas sempre priorizando a proteína, tá? Isso eu acredito que seja até uma regra, priorizar a proteína, para conseguir bater a quantidade de proteína diária pelo fato do estômago dele estar menor. Mas alimentação saudável é comer alimento de verdade, comida de verdade. A gente usa muito a parte desembale menos, né? Explica pra Desembale gente o que é menos, comida de verdade. comida de verdade, produzido pela natureza. Porque assim, Comida de verdade. eu sempre tive na minha cabeça, foi você que me apresentou esse termo. Eu sempre tive na minha cabeça que tudo que eu como é comida de verdade. Comida de verdade. Mas depois que a gente começou a conversar mais sobre isso, eu entendi que Entendeu? nem tudo é comida de verdade. Né? Então, alimentação saudável, vou fazer um prato do nosso paciente pós-cirurgia bariátrica. Eu faço aqui, eu oriento. Salada, que é verduras e legumes, e a proteína. Posso consumir o arroz e feijão? Não tem problema nenhum. Isso é um prato com comida de verdade. Perfeito? Tá? E a comida processada? Comida processada. Vamos falar dos embutidos. É comida de verdade? Não. Quem produziu o embutido? Vamos falar que foi o homem. Quem produziu o arroz, o feijão? A carne, A a natureza. salada, A tudo. natureza. A natureza produz comida de verdade. Tudo que vem debaixo da terra é comida de verdade. Ah, mas a carne é o homem que produz. Mas se ela não for uma carne processada, a carne bovina que você compra no açougue, o ovo, o frango, a gente considera comida de verdade. Então, um prato do brasileiro é salada, arroz, feijão e a proteína. E proteína. E o nosso paciente pós-cirurgia bariátrica pode comer assim? Pode. Mas eu sempre digo para o nosso paciente, na hora que ele coloca o arroz e o feijão, ele está diminuindo a quantidade de quê? De proteína. De proteína. Isso não só para o paciente Variado. bariátrico. Isso é alguma regra para quem está no processo de emagrecimento também, mas não é regra. Perfeito? Atividade física. Eu estou no processo de emagrecimento, né, já eliminei 15 quilos. Eu estou eliminando gordura, ou então vamos pela ordem. No primeiro momento, água, gordura e está indo junto o quê? Massa muscular. E dependendo da quantidade de músculo que eu tenho, que geralmente o paciente obeso ele tem pouca massa muscular, ele ainda vai depletar mais ainda essa massa muscular que ele tem. Então é essencial atividade física. E a gente sempre diz musculação. Se você quer emagrecer, você faz musculação. Se você quer ganhar, hipertrofiar, né, doutora? Musculação. Esse é o E exercício que ele nós pode, temos que fazer. e ele pode alternar os dois, né? Pode alternar os Trabalha. dois, né? Não Porque impede você de pode fazer um trabalhar a aeróbico musculação dentro de séries, né, mais prolongadas, com menos prolongadas. peso, né, com Isso, maiores né? números de repetições. Então, Acaba podemos fazendo um aeróbico mais. aeróbico, né? Mas a gente sempre orienta por quê? Mulher, por exemplo, a maior queixa da mulher é as peles que precisam enrijecer, está perdendo massa, e tem algumas queixas. Então a gente sempre recomenda a atividade física. Esses dois tópicos, né? Perfeito. Respondido, doutor? Respondido, muito obrigado. Sobre a atividade física, a questão da musculação, que a gente bate muito nessa tecla com o paciente, é porque como ele tem um aporte nutricional pequeno, calórico pequeno, se ele fizer uma atividade muito exaustiva, um cardio, uma corrida, uma bicicleta, alguma coisa, ele vai queimar mais massa muscular ainda, porque ele não consegue transformar a velocidade com que a gordura é quebrada, não supre a necessidade de energia que ele precisa. Por isso que ele acaba consumindo músculo também. Então é fundamental que ele faça uma atividade com um nível cardio menor e com esse nível cardio menor e ele use proteína, tenha uma boa alimentação com muita proteína para que ele não perda músculo. Só continuando, tá, doutora Patrícia? Como eu falei, eu vou deixar essa pergunta sobre cronobiologia para a senhora. Tá, antes de eu responder essa pergunta, Roberval, eu queria saber o seguinte: o paciente que não gosta de ovo e aquele paciente que depois da cirurgia bariátrica ele não consegue comer, por exemplo, carne porque ele não gosta ou porque ele engasga com mais facilidade. Nesses casos, o que aquele paciente poderia estar consumindo para poder suprir o nível de proteína recomendado? É fera, né? Fazer uma pergunta dessa, né, doutor? Que isso aí, né, doutora, são queixas comuns
que o paciente pós-cirurgia bariátrica ele desenvolve a intolerância a alguns alimentos. E o ovo. Tem até pessoas que nem operam de cirurgia bariátrica, tem pessoas que não toleram o ovo. O que a gente sugere? O frango, franguinho desfiado, uma carne moída, tá? A gente sugere também o cliente, o paciente usar a criatividade nas preparações, tá? Porque se ele precisa consumir proteína, ele precisa usar a criatividade para consumir proteína. Então, assim, a gente sugere pelo menos o frango, a carne, o queijo, né? As castanhas, né? Falando aqui a castanha do Brasil, também que tem uma boa quantidade de proteína, né? Então, a gente sugere essas fontes de proteína. E, claro que o suplemento. O suplemento, ele vai fazer parte desse processo do paciente no processo de pós-operatório de cirurgia bariátrica. O suplemento que nós estamos falando é o whey protein. Inclusive, o próximo pilar é suplemento, a gente vai falar só sobre Só suplementação sobre também. suplemento, né? Então, vamos pontuar aqui a parte de cronobiologia. Vamos falar de forma, né, bem simples, né, sem termos técnicos, para a gente entender. Então, a cronobiologia é todo aquele micro-organismo, todo aquele mundo que a gente tem, né, cheio de micro-organismos dentro do nosso intestino. Ali é um mundo, né? Então, ali a gente tem os micro-organismos que fazem bem e os que fazem mal, os patógenos, né, pra gente. Então, com o consumo desordenado e irregular de alimentos, né, multiprocessados, como o Dr. Roberval falou, né, muito inflamatórios, isso vai dar um desequilíbrio nessa microbiota intestinal, né, atrapalhando justamente todo esse processo que ele tem, que a gente fala de absorção, né, muitas vezes o paciente, eu costumo explicar para o meu paciente de forma bem simples, né, que o nosso intestino é como se fosse uma mangueira. Pega uma mangueira, coloca 2 bananas lá ou 2 morangos e deixa lá por 1 semana. O que vai acontecer, Roberval? Vai oxidar, vai estragar, vai criar fungos. Imagina que você faz a bariátrica, você não fez a investigação que você tem intolerância alimentar ou uma intolerância à lactose, e aí você come aquela lactose ou você come aquele queijo, né? E aí você fica cheio de gases. Você nem sabe que você tem intolerância à lactose. Você fica cheio, porque intolerância alimentar não é só diarreia, não é? Sim, não. Não é só diarreia. É gases, é distensão abdominal, é você ter uma dor de cabeça que não sabe de onde vem, Uma é você ter rosácea, uma né? rosácea, é você ter uma acne, é você ter uma rinite de forma recorrente, acha que é só da poeira. Então, às vezes, o paciente tem uma intolerância alimentar. Então, quando ele come, como uma mangueira. Aquele alimento fica ali parado dentro no intestino, e aquilo causa um acúmulo de micro-organismo, né? Onde vai proliferar ali, formando muitos gases, entendeu? Demorando muito o quê? Metabolizar aquele nutriente. Em relação à lactose, muitos pacientes não produzem a enzima lactase, que é quebrada. E o que acontece? Esse paciente vai desenvolver toda essa sintomatologia que às vezes ele nem sabe. Então, dentro desse paciente, do nosso processo de pacientes, que a gente vai preparar esse paciente para bariátrico, é super importante a gente avaliar se esse paciente tem intolerância alimentar ou principalmente a lactose. Por quê? Porque depois do pós-operatório, esse paciente muitas vezes ele não consegue tomar whey. Porque apesar de o whey ser isolado, né, ele tem alguns componentezinhos que ele não vai o quê? Não vai tolerar. Né? Então, isso tudo vai alterar o quê? Todo esse ecossistema que a gente tem dentro do intestino, que é a microbiota intestinal, responsável pela absorção, responsável pelo transporte, responsável pela eliminação desses dejetos, né? Então, às vezes a pessoa tem, por exemplo, um bariátrico que faz a cirurgia, não só também por conta que ele come pouco, ele reduz muito o consumo calórico dele pelo volume que ele come. Mas muitas vezes esse volume que ele faz, apesar de já ser reduzido, quando ele tem pouco tempo, ou mesmo depois de muitos anos, ele não está se nem absorvendo. Sim. Então, ele precisa toda uma avaliação dentro dessa parte do intestino para a gente poder entender toda essa cronobiologia que vai ter relação tanto com o intestino como com a parte do sono, que vai estar tudo envolvido. Ele dava só um podcast só de cronobiologia aqui pra gente. Cronobiologia. Que é O horário da alimentação também influencia O muito na horário da alimentação, cronobiologia, da né? cronobiologia. Então, a cronobiologia envolve tanto a parte do intestino, porque envolve a parte da alimentação, envolve o horário que você se alimenta, né? Porque nós não fomos feitos para comer à noite. Os homens das cavernas, eles comiam que horas?
A até luz do sol, né? até a luz do A luz sol. do sol. Por conta que é a luz do sol? Porque depois que o sol se põe, nós vamos começar, vai ter um hormônio envolvido, que é o hormônio do sono, chamado melatonina. Vai se dar, começar a produção de melatonina. Então a gente vai precisar estar o quê? Dormindo. Aí é onde a gente tem o consumo de alimentos inadequado, horário inadequado, exposição à luz, onde vai alterar também o sono. Então vai ter toda uma parte que vai Desequilibra toda a sua todo o cronobiologia. sistema. Toda a homeostase, né? Toda essa parte hormonal, enzimas, vai ter tudo, porque está tudo envolvido. Tanto o sono, como o consumo de alimentos e o intestino, vai estar tudo envolvido. O nosso intestino é o nosso segundo quê, doutora? Como a senhora já disse? Na verdade, eu fui corrigida, Roberval. Depois eu te conto a história. Mas falo que o intestino é o nosso segundo cérebro. Na verdade, hoje, depois eu te conto aqui um spoiler aqui. Na verdade, eu me matriculei no mestrado e é dentro da parte de neurociência. E a pessoa né, que é meu professor, né, ele não gosta muito desse termo. Não, e aí eu preciso, né, aprender a Não dá também esse não. termo. Ele é um neurocientista, né? Ele é um Neurocientista, neurocientista, né? Então ele trabalha muito com essa parte de Ele neurociência. se ofende. Dizer que Eu nós quase temos, dizer que nós falava. temos outro cérebro. Né? Eu quase falava porque o intestino é o nosso. Ele não gosta desse termo. Aí eu. Ele falou: o nosso cérebro é intimamente influenciado pelo nosso intestino. Mas Isso não aí é. Não, isso mas aí- ele não pode ser comparado. Você não pode chamar de do segundo cérebro. Foi o Ele que falou assim: explicou pra nosso gente. cérebro é fantástico. Ele Mas o falou cérebro é influenciado Não, pelo intestino. totalmente influenciado pelo intestino. mas Isso a ele gente não. sabe. Mas não é o segundo intestino cérebro. não é o segundo cérebro. Não, e eu usava esse termo realmente, mas depois eu tenho que. Não, Já pensou eu defendendo minha tese de mestrado e falar lá, não, porque meu intestino é meu segundo cérebro? Repete tudo. Reprovada, doutora Reprovada. Patrícia. Reprovada, doutora Patrícia. Então, essa parte da cronobiologia é muito importante. A gente está atento ao horário de alimentação, ao sono, à inflamação do intestino, enfim. Temperatura é uma coisa que influencia também muito na cronobiologia sim. também. Porque a gente... eu costumo falar que a gente precisa... Se a gente quer aprender como nós devemos viver, basta que a gente pense como os homens das cavernas viviam. Porque a nossa genética é deles. A gente é ativamente metabólico durante o dia e vai caindo essa potencial metabólico no final do dia. Então nós devemos comer bem de manhã, razoável no café, no almoço e pouquíssimo no jantar. E quanto mais cedo possível jantar, melhor. Dormir cedo e acordar cedo. Eu vou dizer um ditado russo, né? É até em homenagem ao meu amigo agora, meu novo amigo chamado Ebram. O que ele diz? Ele diz o seguinte: você precisa tomar o seu café da manhã sozinho, dividir o seu almoço com o seu amigo e dar o jantar para o seu inimigo. Por quê? Olha. Porque nós não comemos à noite. Porque ele altera toda a microbiota, toda a parte de cronobiologia, ele é alterada. E se nós porque na verdade assim, eu sempre falo, a gente quer que essa máquina ela funcione independente do que a gente faça, e isso não acontece. Não, a gente precisa escolher. As nossas escolhas, nós somos consequência das nossas escolhas. Né? Profundo, hein? Filosofou agora. Seu amigo Ebram filosofou. Vamos para o próximo tópico nosso, que é a suplementação. É o pilar. Tá? Então, um pilar importantíssimo nosso aqui é a mudança de estilo de vida, atividade física, estilo de alimentação, trabalhar a cronobiologia, que envolve inúmeras coisas. E o próximo aqui, para que a gente tenha uma cirurgia bariátrica de sucesso, é a suplementação. Doutora Patrícia, eu queria lhe perguntar. A gente já falou no podcast anterior, mas eu vou perguntar de novo para a senhora. A senhora vai nos explicar. Qual a diferença entre medicar e suplementar? Medicação e suplementação. Tá. As pessoas, às vezes, elas confundem que suplementação, medicação, é uma vitamina D. Né? Que medicação é um whey protein. Que medicação é uma coenzima Q10. Então, medicação são fármacos que são tratados para doenças. Então, como antipertensivo, antipsicóticos, antidiuréticos, hipoglicemiantes, né? Então, antidepressivo. Então, são medicações que são usadas para tratar
doenças. A suplementação são suplementos orgânicos que nós usamos para suplementar, né? Às vezes, por quê? Porque nós estamos envelhecendo. Às vezes, nós temos a vida muito corrida, nós não conseguimos repor todos aqueles nutrientes. Uma coisa muito simples são os verdes, verduras, folhagem, né? Quando você trabalha muito tempo na rua, né, passa o dia fora, é muito difícil você comer uma salada tranquilo. Você não vai chegar em qualquer restaurante e comer uma salada Com segurança, né? com segurança. Por que, Patrícia, que você não vai? Porque é muito comum você pegar, tá contaminado ali, você pegar uma giardia, né? Uma verminose, ou você pegar uma H. pylori. Então, é mais fácil você consumir uma salada em casa. Ou você pegar e preparar aquela salada e levar para o trabalho. Porque você vai ter certeza que você higienizou muito bem aquelas folhas para poder consumir. Então, devido a essa nossa vida corrida hoje, porque é muito longe, o trânsito não ajuda, você a maioria das vezes come no trabalho ou come próximo ao trabalho. Então, às vezes você não consegue fazer uma refeição com todos os nutrientes que a gente precisa. Então, muitas vezes é necessário você fazer o quê? Suplementar. Ou às vezes você não consegue fazer, por exemplo, uma coisa muito comum, o consumo de proteínas adequado de acordo com a necessidade do seu biotipo, das suas quilocalorias que você precisava comer, proteína líquida por quilo de peso. Então é muito mais fácil você pegar um whey protein, né? Então você está suplementando a proteína de alto valor biológico que você precisaria consumir diariamente, para que você ganhe, ou para que você trabalhe saciedade, que você está em emagrecimento, ou para que você trabalhe a parte de hipertrofia, que você, ou redução do... Então você tem a necessidade de suplementar aquele nutriente que você sabe que você tem necessidade e que às vezes você não conseguiu adquirir através de uma alimentação. Perfeito, doutor. Próxima pergunta para o doutor Roberval. Por que, doutor, mesmo pessoas que não são operadas de cirurgia bariátrica, por exemplo, eu não sou operado e eu preciso suplementar. Eu tomo alguns suplementos, não vou citar aqui não, mas eu tomo alguns suplementos diariamente. Por que isso acontece? Doutora Patrícia respondeu, né, doutor? Nós temos uma alimentação, entre aspas, desordenada por causa da rotina de trabalho. Eu, Roberval, saio de 6 horas, 7 horas da manhã de casa, chego às 17, 18, 19 horas. Tomo um bom café, almoço, não tenho lanche da manhã, mas à tarde bate aquela fome, vamos falar o termo fome, vontade de comer alguma coisa. Eu ando dentro da bolsa, uma vasilha com uma dose de whey, uma medida de aveia. Coloco a água dentro, pronto. Tomei, me saciou, complementei a minha alimentação com proteína, como a doutora falou. Ah, mas eu não sou pós-bariátrico, mas eu tenho uma atividade física intensa, pratico musculação. Então eu preciso bater a minha meta de proteína. O paciente pós-bariátrico que está com estômago menor, come menos do que deveria, ele precisa suplementar, falando especificamente da proteína, o whey protein específico, suplemento. Então, tanto o paciente pós-cirurgia bariátrica como a pessoa comum que não operou, mas que tem uma atividade física intensa, né, esportiva, ele precisa suplementar. E como a doutora está falando, suplementar é complementar as nossas refeições. Por isso que o termo suplemento, né, de complementar o que a gente não consegue só na alimentação sólida. Aí entra a suplementação whey protein líquido, que a gente chama de proteína líquida. Eu perguntei isso, foi proposital, porque uma das grandes objeções dos pacientes de cirurgia bariátrica é achar na cabeça dele que ele vai precisar de suplementar pro resto da vida. Achar não. Saber que, na verdade, ele chega pra gente achando que ele vai ter que tomar remédio pro resto da vida. Então, a doutora Patrícia já explicou que suplementação não é medicação. Não é. Perfeito. E eles acham que eles vão ter que suplementar pro resto da vida. Eu, por exemplo, eu já suplemento há vários anos e provavelmente vou continuar suplementando pro resto da minha vida. Mas é melhor eu suplementar do que de repente eu ficar sarcopênico, aí eu vou ficar sarcopênico com pouco músculo, daqui a pouco eu tô com artrose de joelho, aí eu vou ter que tomar remédio para quê? Artrose, Artrose do Pra joelho, dor. para Pra dor, dor. para tirar dor.
Entendeu? Então, as pessoas precisam entender a diferença bem entre suplementação e medicação e entender também que a suplementação não é só para o paciente bariátrico. Pós-bariátrico, não Se a é? gente parar para pensar, se você fizer um exame aleatório de 100 pessoas a vitamina D, mas o índice de carência de vitamina D é muito, Mas muito alto. a vitamina D, a carência é uma pandemia, né? Isso. E Mas- olha que mas- nosso estado é quente. Aqui mas no eu Amazonas acho- é quente, Manaus é quente, mas você pega no consultório, deficiência de vitamina D é geral. Mas é Aquele paciente que porque- não repõe tem deficiência de vitamina D. Mas é porque tem uma dentro do Google tem uma calculadora que ele calcula de acordo com a latitude, Latitude. tá? Ele calcula qual é a incidência que você vai ter em relação a parte quantas horas você precisa ficar ao sol para tomar vitamina D necessária. Então hoje a maioria das pessoas hoje trabalham sob ar condicionado. Em todo local que a gente vai em Manaus tem ar condicionado. Então você não é exposto. A gente Então, foge do sol, né? A gente Foge do foge do sol. sol. Eu vou passar, então, eu passo a semana trabalhando, mas sexta, domingo, eu vou passar o dia no sol tomando. Não Não vai ser passa. suficiente. O Não, carro. mas mesmo assim não vai ser suficiente. Não é. Entenda, porque você vai ter. Tem toda uma avaliação para saber se aquela paciente vai conseguir cor da pele, estrutura, obesidade, latitude. Né? Então, lá no Google tem essa calculadora. Exposição do corpo também, tem determinadas A partes. exposição do corpo, tá? Então, assim, tem todos esses pontos que a pessoa precisa avaliar para realmente saber. Mas uma coisa que eu bato sempre na tecla é o seguinte: é que muitas pessoas realmente é por falta de informação que elas não sabem. Elas têm a falta de informação, que elas precisam ser esclarecidas, que elas precisam fazer a reposição por conta que o nosso corpo, conforme nós vamos envelhecendo, nós necessitamos de reposições. Nós necessitamos, assim como um carro precisa ser avaliado, precisa ser passado lá pela revisão, manutenção. nós precisamos passar por uma revisão. Nós precisamos passar por um cuidado, porque nós estamos envelhecendo. Diminui colágeno com 30 anos, diminui produção de ácido hialurônico, diminui produção de vários nutrientes, coenzima Q10, Hormônios. Então, essas reposições, elas precisam ser feitas para que você tenha o quê? Performance. E as pessoas fogem do sol. Carro, põe isso filme. Vou pegar um sol, ponho protetor solar, ponho um boné, ponho um chapéu, ponho camisa de manga comprida. Como é que vai absorver? Né? Não vai. Aí você pega um paciente, se você parar para pensar, as pessoas naturalmente já têm carência de alguma coisa. Você pegar um paciente operado que tem uma restrição grande nutricional, Alimentar, né? vai ter mais carência ainda. Esse paciente vai performar bem, doutora? Não. No seu trabalho, na sua família, no seu dia a dia, cognição, bem-estar, sono. né? Sono, psicológico, Emocional, né? Então, porque não é só performance, não. Tem vários tipos de performance, né? Então, assim, ele não vai performar bem. O interessante que eu queria pontuar para vocês é que hoje, dentro tratando esse paciente bariátrico, nós sabemos que muitos bariátricos, eles têm dentro desse quadro um quadro de disbiose, né? Uma restrição alimentar com, além da restrição, uma desabsorção, onde ele tem a dificuldade de comer grandes volumes ou mesmo comer certos alimentos. Então, é um paciente que ele vai ter sempre ali, ou muitas, não posso dizer vai ter sempre, mas a grande maioria tem sim uma restrição na parte de deficiência, tem uma grande deficiência. E uma das opções, falando na suplementação, que ele tem umas particularidades. Por exemplo, uma vitamina que um bariátrico repõe sempre é a vitamina B12, que é a metilcobalamina, né? Então, essa metilcobalamina, para o bariátrico, é uma vitamina que ela não pode ser reposto de forma oral, porque ele não vai absorver. Então, esse paciente, ele precisa absorver, precisa, na verdade, administrar sempre ela sublingual ou intramuscular. A B12, inclusive, pode ser feita quando ela é metilcobalamina, ela pode ser feita endovenosa. E um outro ponto, hoje a gente já consegue, a indústria já conseguiu já dar para esse paciente todos os tipos de nutrientes, sendo ele de forma endovenosa ou intramuscular. Então o ganho para o bariátrico é muito maior. Um paciente bariátrico que faz todo o trabalho dele com as reposições, tanto ela endovenosa como intramuscular, o resultado dele é diferente.
E aí a gente consegue já ter, né? Futuramente a gente já vai trabalhar com a parte de publicação, por quê? Porque depois que a gente começou a conduzir alguns pacientes nossa com endovenoso e intramuscular, esse paciente ele reduz o quê? A queda de cabelo, né? Ele tem menos queixas, por quê? Porque ele está sendo suprido. Perde menos músculo. E por que ele faz isso? Você não tem essa perda de massa muscular, porque você faz tanto a parte de aminoácidos endovenosos, né? Como você também trabalha na reposição da parte de whey ou de um outro tipo de aminoácido para que esse paciente consiga não ter. Porque o cabelo, ele não só cai, só colocando aqui uma ponta que é uma grande queixa de um paciente, ele não só cai por conta da reposição da deficiência de vitamina C ou de ferro. Ele cai por conta do ferro, ele cai por conta do zinco, ele cai por conta da vitamina C, ele cai por conta do cobre, ele cai por conta da biotina e ele cai por conta da proteína, que ele come pouco. Porque uma das queixas, eu não consigo comer carne, eu não consigo comer ovo, eu enjoei de tomar whey. E aí o que ele vai ter? Mais carências. E essas carências vai vir o quê? Mais queixas e mais sintomas. Sarcopenia, Então, né? esse paciente, quando ele não precisa chegar lá no fundo, ele precisa voltar, ser avaliado pela equipe pela qual ele operou e buscar conversar com ele, com o médico, né, com a equipe dele, propostas onde ele possa conseguir fazer o quê? Melhorar essa reposição dentro de uma forma que consiga ajudar, porque às vezes também só tomando comprimido todos os dias, isso ele pode não gostar. E a gente tem que respeitar. Então, hoje ele tem uma outra opção, endovenosa ou intramuscular. E não é só a B12 ou a B1 ou a B6, a piroxina. São todas as vitaminas com a parte dos minerais. Perfeito, doutor. Muito bom para os nossos seguidores saberem dessa opção. Sim, é muito Dessa opção. importante. Vamos para o nosso próximo e último pilar. Eu deixei ele por último propositalmente. Quão importante ele é. O quão importante ele é, tá? Que é o acompanhamento psicológico desse paciente. Tá? Eu vou começar pela senhora, doutora Patrícia. Na sua visão como médica, com toda a sua expertise de paciente pré e pós-operatório de bariátrica, qual a sua consideração a respeito do acompanhamento psicológico? Eu comentei essa semana com ele, Roberval, que eu acho que o acompanhamento psicológico deveria ter alguma cláusulazinhas lá, algum ponto O paciente para o assinar. paciente, Perfeito. porque ele precisa saber que ele precisa fazer esse acompanhamento pós-bariátrica. Porque o paciente, a grande maioria, ele pensa que ele precisa passar pelo psicólogo somente para receber o quê? O laudo. O laudo. Mas não é o laudo, porque o que eu pontuo? O corpo dele muda tão rápido, a estrutura dele muda tão rápido que o psicológico dele não acompanha. E aí ele não consegue, às vezes, perceber que ele está ficando agressivo dentro de casa, que ele se irrita mais fácil. Ele não consegue perceber. Ele não consegue, só quem consegue perceber quem é? Os familiares. E muitas vezes esse paciente ele vai à consulta comigo fazer uma solicitação de 3 meses, de 1 mês, sozinho. Ele não vai com familiar. São raras vezes vai com familiar para me dizer assim. Eu pergunto: como é que tá seu João? Não, doutor, ele tá bem. Ou não, doutor, ele realmente está ficando mais irritado mais fácil. Altera o tom de voz mais fácil. Ele não consegue perceber que psicologicamente ele está alterando, ele acha que está tudo O normal. emocional não está bem. Então, essa sensibilidade, porque quem percebe primeiro é o companheiro, ou a mãe, ou o pai. Então, a gente tem que simplesmente olhar com um olhar, porque ele se acha autossuficiente, que a única coisa que ele precisa, não são todos, mas a única coisa que ele precisa é o quê? A queda na balança. E não é só a queda na balança. Então, sempre trabalhando, que ele ainda não percebeu, esse paciente, que o que ele tem mais precioso na vida dele é saúde. E o psicológico é um dos pilares da saúde. Então, a minha pontuação é essa, que esse psicológico, esse acompanhamento desse psicológico deveria estar
mais bem alinhado com o paciente. Eu não sei de que forma nós poderíamos fazer para melhorar esse ponto, para que não são todos, tá? Mas a grande maioria, a gente não pode dizer aqui, disfarçar que não, né? A grande maioria não sabe a importância desse acompanhamento psicológico pós a cirurgia. E muitas vezes é esse psicológico que vai fazer o grande diferencial desse paciente para ele fazer o reganho de peso. Porque o fator psicológico, dentro da ansiedade de cunho emocional, vai fazer com que ele se torne um beliscador, e mesmo ele sendo um beliscador em pequenas quantidades, mas em alimentos calóricos, vai fazer com que ele faça o reganho de peso. Após 5, 6 anos, onde o corpo dele já estabilizou totalmente. Porque ele começa... Primeiro ele não muda os hábitos, né? Ele não muda muito o estilo de vida dele, que a gente já falou. Ele fica ansioso, ele fica compulsivo por algumas coisas. E a primeira coisa, pelo fato de ele não mudar o estilo de vida, ele deixa de acompanhar com a equipe. Deixa de acompanhar com a equipe. Outra coisa que acontece também, e ele não consegue comer, por exemplo, uma pratada de carne, arroz, feijão. Aí o que ele dizia? Ele joga para aqueles alimentos mais multiprocessados. Mas ele pode tomar... Não, e nem isso. Mas ele pode tomar um mingauzinho. Pode tomar um mingauzinho, pode tomar uma sopinha de Ele macarrão, vai comer o que é prazeroso para ele. Ele vai comer carboidrato. Bom ele. Prazeroso e de fácil deglutição. Fácil deglutição. Fácil deglutição, né? Dr. Roberval, e o senhor, dentro da tua visão ali, que eles vão muito com o nutricionista, no pré e no pós. A nutricionista é que mais vê esse paciente. O cirurgião vê ali uma vez, 2 vezes antes da cirurgia, depois vê logo depois da cirurgia, aí depois com 3 meses, 6 meses, aí depois vira anual. Agora com o nutricionista, nutrólogo também eles fogem. Agora, na parte do nutricionista, eles estão mais com você. O senhor percebe muita diferença nesses pacientes? O que o senhor teria para falar para a gente sobre o cunho psicológico do bariátrico? O quanto é importante. Isso. Como a doutora falou, deveria ter uma cláusula contratual. Paciente que operou de cirurgia bariátrica. Ansioso, compulsivo, beliscador. Pós-cirurgia bariátrica, restrição alimentar, de quantidade principalmente, e muitas vezes não consegue a ingestão do que ele deveria comer, está fazendo a substituição. 1 ano, 2 anos, 3 anos... vai meio que chutando o balde. Tá chutando o balde? Tô por conta. Vou com o nutricionista, ele consegue resolver ali, vou com a nutróloga, consegue resolver, mas a cabeça em si não muda, né? Não muda. Ele está voltando a hábitos que ele tinha do pré-operatório. Então, muitas necessário. vezes até piores, né? Hábitos piores, né? Porque ele acaba desviando para um alimento pior do que ele comia antes. E na verdade, assim, você imagina, esse paciente, olha só a mudança que ele tem. O prazer que ele tinha, o que era? Comer. Grandes quantidades. Muito líquido. Bebidas alcoólicas. Você tirou o prazer desse paciente. O estômago dele é desse tamanho. Ele vai precisar procurar outra válvula de escape. E às vezes, quando ele não acha de forma rápida, ele começa a ficar agressivo, porque ele não tem mais o prazer que ele tinha. Às vezes, esse paciente ele desenvolve o prazer e compulsão em compra. Muitas vezes, ele desenvolve a compulsão em bebidas alcoólicas, né? Muitas vezes, ele desenvolve compulsão em sexo, né? Então, a gente tem, né, atividade física, tá? Então, esse paciente, você tirou o maior prazer dele. Então, olha só pelo fato de você ter tirado o maior prazer desse paciente, esse paciente já devia obrigatoriamente já ter todo um cronograma, essa é a palavra, todo um cronograma para obedecer após a cirurgia. E quem que, vamos falar assim, que resolveria o problema dele? O psicólogo ou o nutricionista? Na cabeça dele, ele acha que o nutricionista. Mas eu acho que é o nutricionista porque ele passa mais com o nutricionista, então ele tem que... O nutricionista que ele tem que ser... A obrigação de ele assinar, o laudo. Dois contratos. Eu acho que a obrigação é do nutricionista, já que ele passa mais com o nutricionista. Porque na hora que ele começa a ganhar um pezinho, primeiro isso na cabeça dele. nutricionista. E do cirurgião.
Do cirurgião. Porque o cirurgião tem que fazer, entendeu? Trabalhar toda. Mas eu acho que assim, é muito válida essa nossa conversa aqui, porque a gente consegue abrir possibilidades, né, para a gente trazer mudanças dentro do processo no qual a gente conduz os nossos pacientes, para que a gente tenha uma melhora. E não só uma melhora, mas para a gente conseguir tabular isso aí, para a gente ver a adesão desse paciente maior. Tá? E isso não é um problema só da nossa equipe, eu acho, porque eu Sim, vejo como não um é. problema. Não. Sim. Isso é um problema de todas as equipes no mundo, né? Então, o paciente que não faz mudança de estilo de vida, o que ele faz? Ele abandona. Abandono. Ele abandona porque ele não vai querer mais ser cobrado, né? Ele abandona porque ele acha, ele tem a ideia de que o que vai importar para ele é só a balança. Ele tem a ideia de que esse carro, que é a máquina, que é o corpo dele, não precisa de revisão, vai funcionar o resto da vida, daquele jeito. E aí é onde ele se engana. Ele entende também que ele já chegou no limite dele e está disposto a colocar tudo a perder, né? A psiquiatra que eu, às vezes, um paciente ou outro encaminho para ela para avaliação dela, ela me falou o seguinte, que na opinião e na expertise dela como médica da saúde mental, que todo paciente de pós-operatório de bariátrica precisa tomar medicação para estabilização de humor durante pelo menos um ano. Pelo menos um ano. Eu falei assim, Fábio, todos, sem exceção. Porque ele tem oscilação, ele tem ansiedade, ele tem compulsão. E se você não usar uma medicação, controlar, tá? medicação. Pra controlar esse humor desse paciente, em algum momento, em alguma coisa, ele vai desviar esse comportamento. Eu até brinco, né, com alguns pacientes quando eu explico isso para eles. A sorte é que eles desviam para comida. Porque pode desviar para álcool, pode desviar para droga, pode desviar para sexo, como o doutor Patrício falou, para compra, para coisas que às vezes trazem pior. Porque a comida, ela tem um... pior que vai acontecer é voltar a engordar. É ter o reganho. Mas pro álcool vai ter outros problemas. Além do reganho, vai ter problema social, vai ter problema familiar, e outras coisas que podem acontecer com esse paciente. Então, precisa conscientizar esse paciente disso mesmo, tá? Dessa parte psicológica. Porque o grande problema é que, e eu tenho conversado bastante, depois que eu tive essa conversa com ela, eu abordo o paciente sobre esse tema e eu percebo a resistência dos pacientes em tomar medicação. Mas na verdade não é só do paciente bariátrico, o paciente clínico também. Ele não entende que ele precisa tomar essa medicação Pra estabilizar o para humor dele. estabilizar o humor dele. Ele não entende, porque no primeiro momento ele acha que comer não é um problema. Na verdade, ele precisa. É óbvio que agora a gente estava brincando que a responsabilidade é do Robert Val, do Dr. Fábio. Não, a responsabilidade é de todos Da nós. equipe. É de todos nós, porque a responsabilidade desse paciente é nossa. Porque quando ele passa com a senhora, que a senhora fala, quando ele passa com o nutricionista que ele fala, passa com o cirurgião Mas, que ele não, faz. mas mesmo assim, mesmo a gente falando, que eu sempre pontuo, mas eu acho que tem que ter alguma abordagem. Tem que ter alguma coisa, tem que ser pensado em algo diferente. Diferente para você. Porque ele só vai com o psicólogo pré-operatório porque a operadora de saúde e a equipe exige o laudo. Se parar de exigir o laudo, vai parar de ir para o psicólogo. É complicado. É a questão da aceitação do problema. É a questão da aceitação do problema, que realmente é um problema muito grave. Porque ele vê o problema só como a obesidade. O grande Só problema, o peso. o grande problema, Roberval, é que a maioria das pessoas não acha que a obesidade é doença. Acha que a obesidade é um estado físico. E que é causada simplesmente porque eu como errado e não faço atividade física. E não é isso, isso é só a ponta do iceberg. É só a ponta do iceberg. Eu tenho ansiedade, eu tenho compulsão, eu tenho desbiose, eu tenho um monte de doenças, eu tenho inflamação, eu tenho resistência à insulina, eu tenho um monte de outras coisas que precisam ser abordadas também, e às vezes a gente fica só ali na superficialidade. Que é o peso, né? Pedindo para o paciente fazer dieta e atividade física. E a gente já entendeu que isso não funciona. Nós precisamos ser mais agressivos com o paciente de obesidade. É como a própria doutora Patrícia fala. Tem paciente que toma 3, 4, 5 remédios para controlar a pressão e não quer tomar nada. Não quer tomar um para controlar a ansiedade. Para controlar a ansiedade, que vai ter um benefício na obesidade dele. Né? Então isso fica realmente complicado. Mas a minha visão é porque eles não têm essa concepção de obesidade como uma doença e acha que a obesidade é simplesmente porque come errado e não faz atividade física. Ou, por exemplo, o paciente é diabético,
e tem algumas medicações, a gente sabe que algumas medicações hipoglicemiantes que engordam o paciente. Sim. Ou tem alguns antihipertensivos, ou anti-ansiedade, Ansiolíticos. ansiolíticos, né? Ou antidepressivo, né? Que eles engordam o paciente, né? Como é que eu não entendo como é que um paciente toma uma medicação, ele já é obeso. Ele toma uma medicação para pressão, que essa tem a probabilidade de também De aumentar o engordar, peso. de aumentar o peso desse paciente. Realmente fica É questão de ter uma visão mais macro do problema, né? Aí eu dou uma medicação que vai abrir o apetite do paciente e Se o paciente ele começa a engordar, ele está engordando, aí você fala, mas você tem que comer menos. Mas o paciente entende o que é que mata uma hipertensão, eu não tomar o remédio para hipertensão ou não tomar o para ansiedade. É questão da doença, Da né? doença. Não Ele só vê a enxergar, doença, ele não não- vê a causa da doença, que é a ansiedade. não enxergar como doença. Bom, pessoal, o papo está ótimo, mas infelizmente a nossa hora está chegando ao fim. Eu quero imensamente agradecer vocês dois pela presença, pelo excelente discurso, pelo nível da conversa, pelo nível do bate-papo. Muito esclarecedor. Eu aprendo muito com vocês dois. Vou passar a reforçar mais ainda, doutora Patrícia, sobre a questão da parte psicológica. Vou pensar aqui em alguma Vamos coisa. pensar juntos. Eu Vamos acho que a gente pensar pensar juntos, eu juntos. acho que, já que nós queremos trabalhar a performance do paciente pós-centro cirúrgico, seria uma ótima dica você realmente conseguir trazer algo diferente, sabe? Uma dica, tá? Quando eu digo trazer você, por conta que você trabalha, né? A ideia foi sua inicial, o piloto foi seu, mas trazer um diferencial, como você vai conseguir fazer, trabalhar mais a conscientização desse paciente, para ele saber a importância do pós-operatório, né, do acompanhamento pós-operatório e principalmente do acompanhamento psicológico. Só uma coisa que eu acabei esquecendo de falar. Tem um estudo que mostrou que o paciente que vai em pelo menos 3 consultas por ano com a equipe multidisciplinar, ele tem 60% de chances a menos do que o paciente que não, de engordar do que o paciente que não vai nenhuma vez. Que não vai. Então, Não, a gente tem pacientes na equipe que não engordam, né? Não engordaram, Sim, né? Tem o quê? Tem engordaram. 8 anos de. Tem vários, a gente muitos, tem. tem muitos. A mas gente aí tem você observa, muitos. Nós temos muitos. vira Mas e a gente, mexe, eles ele estão lá, tá lá. tá lá. Aí chega 3 meses, 6 meses. Doutora, a senhora, eu posso passar com a senhora pra gente fazer a nossa avaliação? Então, são pacientes realmente que mudaram de estilo Mudar de de vida. estilo de vida. Aí a gente percebe, não é só que eles querem, não. Eles mudaram de estilo de vida. Você acompanha esse paciente na rede social, que hoje é muito fácil, né? Você acompanhar. E aí, então, você vê lá, quando abre lá, vê. Então, a gente fica muito feliz. Porque não é todo paciente. Eu sigo todos os meus pacientes no Instagram. Olha que legal. Todos que eu tenho assim na cabeça aqui, que eu consigo ver, que eu vejo que é meu paciente, eu começo a seguir. Exatamente para poder, não é monitorar, né? Mas poder ver o dia a dia, o que está Legal, acontecendo. É legal. interessante, eu acho que é bom. É válido isso. Né? Doutor Roberval, suas considerações finais. Com toda a minha humildade, tá, doutor Fábio? Eu quero agradecer o convite e dizer que eu estou à disposição para as outras vezes que o senhor quiser me convidar, tá, doutora Patrícia? Está Sabe que eu convidado. estou disponível sempre. Paz, Isso aí é uma honra. certeza terá Tá? mais vezes. E sim. só informações esclarecedoras, tá? Que é o que os nossos pacientes, clientes, amigos, que depois viram, muitos viram amigos nossos, Sim. né? Dessa semana estivemos visitando um amigo, né, na casa dele, super feliz, recebeu a gente, recepcionou a gente muito bem. Então, só agradecer aqui pelo convite e à disposição. Obrigado, doutora Patrícia. Considerações finais. Eu agradeço também mais uma vez aí estar na presença desses dois monstros, né? Que é o Roberval e o Dr. Fábio. Eu achei e eu estou apaixonada por esse quadro, né? Esse podcast Bariátrica e Performance Além do Centro Cirúrgico. Eu achei sensacional, porque eu sei a necessidade desse paciente em performar, esse paciente entender, né? Eu acho que tem muita coisa realmente muito legal, tá? E com as novas técnicas que tem, novas terapias que tem, realmente vai dar
trazer para o paciente uma performance além do centro cirúrgico. Ele ter disposição, ele ter realmente uma mudança de estilo de vida, ele poder correr, brincar com o filho, ter uma mudança realmente, uma performar em todos os sentidos, né? Parabéns mais uma vez, tá? É um prazer estar aqui. É um prazer trazer aqui informação de qualidade, informação do nosso dia a dia que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês e poder realmente contribuir. Perfeito, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Não esqueçam de encaminhar esse vídeo para aquela pessoa que você acha que precisa ter um pouco dessa informação que a gente acabou trocando por aqui. Muito obrigado pela audiência.